Pessoal, tudo bom? A gente vai dar continuidade na nossa disciplina de Anatomia Humana 1 na escola SEDUF. Então, hoje a gente vai entrar no segundo assunto, na segunda parte aí da nossa disciplina, que é sobre a anatomia e a fisiologia aí dos membros superiores, que envolve o esqueleto apendicular. Os nossos membros superiores, eles são formados por vários segmentos. O primeiro é a cintura escapular, que é a união entre dois ossos, que é a clavícula e a escápula. Mais abaixo nós temos a região aí do braço. E no braço nós temos um único osso, que é chamado de húmero, tá? Então nós temos apenas um osso aqui, que é o húmero. Mais abaixo nós temos a região do antebraço, que é o terceiro segmento. Então nós temos dois ossos. Nós temos o rádio e nós temos a una. O quarto segmento é os ossos da mão. Nós temos aí que ele é dividido em carpo, que são esses ossos cuboides aqui inicialmente. Próxima à região do punho, nós temos os ossos metacarpo, essa primeira fileira aí abaixo do punho. E nós temos as falanges, que são os nossos dedos, ok? Na região do ombro, nós temos o cíngulo superior. O que é isso? É a junção de dois ossos, que é a clavícula e a escápula. Então, nós temos aí a extremidade acromial, que é justamente essa região aqui, acromial. Essa extremidade acromial da clavícula, que é esse osso, ela é um pouco mais achatada por ela ter uma curvatura mais embaixo, que vai justamente fixar aí a região do acrômio da escápula. Então, nós temos aí o acrômio da escápula, que ele se junta com a extremidade acromial aqui. Então, aqui a gente tem uma articulação envolvendo aí os dois ossos, tá? A escápula, né? Que é a clavícula, e a escápula mais atrás. Já do outro lado, nós temos aqui ó, a extremidade external. Ela possui um formato mais triangular e é mais direcionada para baixo, porque aí ela vai se articular com o osso externo. Então, aqui a gente tem o osso externo coladinho aqui com a extremidade external, que aqui também nós temos uma articulação entre esses dois ossos. Então, aqui nós temos o manúbrio, que é a primeira porção aí do nosso osso externo, que fica no tórax. Aqui nós temos a foto de uma clavícula na vista superior. Então, ela é um formato como se fosse de vírgula. Nós temos a extremidade external, que é justamente vai se articular com o osso externo. E nós temos a extremidade acromial, que vai se articular com o acrômio da escápula. Nós temos aqui o corpo da clavícula. E nós temos um outro acidente ósseo aqui, ó, chamado de tubérculo conoide. Então, lembrando, a clavícula se articula com a escápula, que é um osso mais triangular, e com o osso externo aí que fica no centro do tórax. Aqui nós temos a clavícula na vista inferior. A clavícula ela é um osso meio curvado, né, como se fosse um S em itálico, situado logo acima da primeira costela. Ela vai ter o corpo a gente chama de diáfise da clavícula, que é a porção mais alongada, que é justamente a porção aqui, ó, do meio, ó, corpo da clavícula. E ela possui as duas extremidades, né, como eu tinha falado no slide anterior. Extremidade external e aqui a extremidade acromial. Essa figura do lado esquerdo representa a figura de uma mulher com a sua clavícula, que é essa região aqui, ó. Isso aqui é a clavícula. No lado direito, nós temos um homem com a clavícula também, nessa região aqui que eu estou grifando. A clavícula de uma mulher é mais curta, menos curva do que a clavícula masculina, porque a do homem tende a ser mais espessa e mais curva do que a da mulher. Então, a gente percebe características anatômicas
diferenciadas entre homens e mulheres quando a gente fala de clavícula. Então, é importante vocês também saberem disso. Aqui eu estou mostrando nessa figura a região do osso externo, que é todo esse osso aqui no meio, no centro do tórax. Essa primeira porção aqui é o manúbrio, ok? E aí ele vai se articular justamente com a clavícula, osso, que todo aqui é o osso clavícula. E atrás, na porção posterior, nós temos aqui o osso escápula, que também vai estar se articulando aqui na parte acromial do osso clavícula, ok? Ainda falando dos ossos do ombro, também chamado de cíngulo superior, nós temos a escápula, né? Então, a escápula aqui tem a vista dorsal à esquerda e a vista frontal à direita. A escápula ela é um osso par, porque a gente tem dos dois lados, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. É um osso chato, considerado na sua classificação, um osso fino, que ele pode até ser considerado translúcido em certos pontos. Por isso que, às vezes, em uma radiografia, fica difícil a gente conseguir visualizar um pouco a escápula, principalmente porque ela fica na parte posterior das costelas. Ela tem a forma triangular, apresentando aí duas faces, né? 3 bordas e 3 ângulos. É um osso considerado laminar. Aqui nós temos a escápula do lado direito na face posterior, a face atrás, por detrás das costelas. Então, aqui, esses nomezinhos são os nomes dos acidentes ósseos, tá? Então, a gente tem aqui, ó, ângulo superior da escápula, fossa supraespinal, a espinha da escápula, ó, que é um acidente ósseo, fossa infraespinal, margem medial, processo coracoide, ó, toda essa região aqui, processo coracoide, o acrômio. Lembra que eu falei que o acrômio ele se articula com a clavícula. Cavidade glenoidal no ângulo lateral. Essa cavidade ela vai receber aqui a cabeça do húmero. O húmero ele tá no antebraço. E aqui também tem uma articulação que é justamente para realizar o movimento entre o ombro e o antebraço. Nós temos a margem lateral, ok? Então, todos aqui são os acidentes ósseos envolvendo aí a escápula. Ainda na mesma figura aí, só sendo do outro lado, né, na face anterior, nós temos também a escápula direita e aí a gente consegue ver aqui, ó, melhor o ângulo inferior, que é um acidente ósseo, o ângulo superior, fossa subescapular, fossa medial, margem lateral, processo coracoide, ó, toda essa região aqui é o processo coracoide, a cavidade glenoidal que eu falei que vai se articular com a cabeça do húmero, ok? Nós temos o acrômio, crômio da escápula, margem superior e essa partezinha aqui, ó, essa depressão a gente chama de incisura da escápula. Nessa figura a gente consegue ver os dois lados, tanto a face anterior da escápula quanto a face posterior. E aí, como eu falei, né, só para poder repetir aqui para vocês, margem lateral, ângulo inferior, ó, que também a gente tem nessa outra figura, vem do mesmo jeito. Aqui nós temos a espinha da escápula, que a gente só consegue visualizar na face posterior, porque na face anterior a gente não consegue visualizar. Aqui a gente tem a incisura da escápula, ó, na vista posterior. Aqui também, na vista anterior, a gente consegue visualizar. Margem superior, o ângulo superior aí da escápula, a gente vê nas duas figuras. Fossa subescapular, né? Margem medial, que a gente também consegue ver nas duas figuras. E a cavidade glenoidal também a gente consegue visualizar tanto na posterior quanto na anterior. E o acrômio aqui também do outro lado. Aqui nós temos a escápula, e a escápula ela fica localizada por trás das nossas costelas, por trás da nossa caixa torácica. Por isso que eu falei que é um pouco difícil visualizar, certo?
Então, ela fica localizada mais aqui atrás mesmo. Aqui nós temos uma radiografia de escápula, como vocês estão vendo aí nessa radiografia. Fica um pouquinho difícil, né, achar, por causa da posição que a pessoa esteja. E a caixa torácica, às vezes, ela dificulta a gente conseguir visualizar a escápula, tá certo? Mas ela fica exatamente nessa região aqui que está marcada em vermelho. Aqui também tem outra figura, ó, mostrando exatamente aí a escápula, tá certo? Como eu falei, é um pouco mais difícil, né, ver, tá, nessa radiografia. Aqui nós temos a figura do húmero. O húmero aí faz parte aí do braço, ok? Nós temos um único osso do húmero. O húmero, ele é o maior e mais longo osso considerado do membro superior. Ele vai conseguir se articular superiormente com a cavidade glenoidal ou cavidade glenoide da região da escápula, como eu mostrei na fotinha aí da escápula, e vai se articular inferiormente com os ossos do antebraço, que nós temos dois ossos aí do antebraço, que é o rádio e a una. Lembrando também que o húmero ele tem duas extremidades, que a gente considera aí como epífases, né? Epífases proximal e distal. E no meio deles nós temos o corpo, que a gente chama de diáfise. Então aqui nós temos aqui o húmero, ó, que ele vai se articular com três ossos. Com a escápula, ele se articula aqui com a escápula, ó, na cavidade glenoidal próxima à cabeça do húmero. Ele vai se articular com o osso do rádio mais na parte distal, que é justamente aqui, ó, o rádio. Se articula aqui, ó, nessa regiãozinha. E nós temos a una, que a una fica coladinha aqui ao lado do rádio, que se articula também com a una. Ok, gente? Então, o húmero ele vai se articular tanto com a escápula, que fica por detrás das costelas da cavidade torácica, quanto ele se articula na parte distal, envolvendo aí os dois ossos, rádio e una, que ficam lateralmente. O húmero ele possui alguns acidentes ósseos, então nós temos aqui a região da cabeça do húmero, tá? Nós temos o tubérculo maior aqui nessa outra figura também, ó, da direita. Tubérculo menor, que é um outro acidentezinho ósseo. Nós temos essa parte aqui, sulco intertubercular. Aqui nós temos o colo anatômico, que é mais essa região embaixo, ó, como a gente está vendo aqui embaixo da cabeça do húmero, nós temos o colo anatômico, ou colo cirúrgico, né? A gente pode até considerar essa partezinha mais embaixo aqui, ó, colo cirúrgico. Então, continuando sobre o húmero, nós temos aqui a parte que envolve o corpo para a área distal. A tuberosidade deltoide, que é esse acidente ósseo aqui próximo à região do corpo, ó. Nessa outra figura também a gente consegue ver. Aqui nós temos a vista anterior e a vista posterior. Na vista anterior, a gente vê um outro acidente ósseo do húmero na parte distal, que é o capítulo. E toda essa região aqui é a tróclea, que a gente vê também a tróclea na vista posterior. Nas laterais do osso do húmero, nós temos aí os epicôndilo, ó, que é essa pontinha aqui, ó. Epicôndilo medial, por quê? Porque está voltado para a linha mediana do corpo. Aqui também é, ó, epicôndilo medial. Nós temos o epicôndilo lateral, o nome já está dizendo, né? Voltado para a parte lateral do corpo, tá? Nós temos aqui na vista posterior, a gente consegue ver uma fossa, que é a fossa do olecrano, que é essa entrância aqui, essa aberturazinha, ó, fossa do olecrano. Fossa coronoidea, a gente vê na vista anterior. Cuidado para não confundir. A fossa coronoidea, que está na vista anterior, acima da tróclea, com a fossa do olecrano na vista posterior. Ok, pessoal? Aqui nós temos uma radiografia de húmero. Então, a gente consegue ver aqui, ó, a cabeça do húmero, né, o colo, o corpo dele todinho e a parte distal. Essa aqui em cima é a parte proximal.
Outra radiografia também aqui, ó, mostrando para vocês o osso do húmero, tá certo? Ó. Ele vai se articular com a região do cotovelo, ó, na parte distal, e a parte proximal aqui com a escápula, né? Essa outra figura também à direita a gente consegue visualizar. Nessa outra radiografia, nós temos uma fratura de húmero. E a fratura de húmero está localizada aproximadamente aqui na região do corpo do húmero, certo? Nós temos diversos tipos de fratura. Fratura completa, nessa figura aqui à esquerda, que a gente vê que essa fratura o osso está todo quebrado, ó, de extremidade a extremidade. E aqui nós temos apenas essa parcelazinha, nessa outra figura aqui à direita, ó, só essa pontinha aqui quebrada, não o osso todo. Então, nós temos uma fratura incompleta. A fratura ela acontece quando se tem a quebra do osso devido a várias situações, como, por exemplo, um trauma associado, né, um acidente de carro, por exemplo, que a pessoa leva uma pancada muito forte, mais forte do que o osso consegue suportar, e aí chega mesmo a fraturar. E aí o tratamento pode ser cirúrgico ou não, né? Vai depender muito de cada caso. Já nessa outra figura, nós temos a região do antebraço. Então, nós temos os dois ossos, que é o rádio e a una, que está lateralmente aqui também. Nós temos uma membrana associada, que é a membrana intraóssea, que ela fica essa membrana bem aqui no meio, ó, entre o osso do rádio e da una. E essa membrana ela existe para que não tenha tanto impacto, né? Para que esse osso ele não consiga encostar um no outro, por isso que vai gerar dor, tá? Quando o osso ele encosta. Então tem que ter um anti-atrito, um anti-impacto, que é justamente essa membrana intraóssea, essa articulação que fica entre o rádio e a una. Esses dois ossos são considerados ossos longos. O rádio ele fica mais lateralmente localizado e a una fica mais de forma medial. Então aqui a gente tem o rádio, como eu falei, ele é um osso longo, paralelo e fica lateral à una, e ele tem duas epífises, né? Epífise aqui, ó, do rádio proximal, e a epífise mais embaixo, que é a distal, que está próxima, que é a região do carpo, que é os ossos da mão. E nós temos o corpo dele, né? Por ser um osso longo, ele vai possuir um corpo que a gente chama de diáfise. O rádio ele vai se articular com 4 ossos, que é o húmero, tá? Que fica na região aí do braço. O húmero, como eu tinha já mostrado a vocês, que é o único osso da região do braço. Nós temos na região do antebraço, lateralmente o rádio, a gente tem a una. E de forma distal, nós temos aqui o escafoide e o semilunar, que fazem parte aqui da região do carpo, da região do punho da mão, onde a gente encontra aqui, ó, os ossos cuboides. Então, o rádio ele vai possuir alguns acidentes ósseos, ok? Então, nós temos aqui o olecrano da una, tá certo? Então, aqui, ó, aqui é a una, certo, gente? Esse aqui é o rádio. Então, a una, nós temos o olecrano da una, sempre essa parte mais pontuda, tá? Essa parte mais pontudazinha que vai se articular aí com a região do cotovelo. Nós temos a cabeça do rádio, que é o outro acidente ósseo, né? E mais abaixo da cabeça nós temos a região do colo, ok? Aqui a gente já consegue ver nessa figura à esquerda a tuberosidade do rádio, que é essa pontinha, tuberosidade abaixo do colo. Então, nós temos aqui a cabeça, colo embaixo da cabeça e mais embaixo do colo a tuberosidade do rádio. Como eu já tinha falado para vocês, tem as membranas interósseas aí do antebraço. Todas essas duas membranas aqui que vocês conseguem visualizar. Nós temos uma articulação aí entre o rádio e a una, que a gente chama de articulação rádio-unar proximal, uma incisura troclear nessa região aqui e um processo coronoide, ok? Mais na região distal, na vista anterior e posterior, nós temos aqui o rádio
tá? Na esquerda, e nós temos a una aqui, que é o osso mais fino do que o rádio. Tá? Então, nós temos aqui no rádio ainda, na parte distal, outra pontinha do osso, que é o processo estiloide do rádio. E nós temos uma articulação, como eu falei lá naquela outra figura, é a articulação rádio-unar proximal, né? E aqui nós temos a articulação rádio-unar distal, nessa região aqui, envolvendo aqui os dois ossos. A articulação serve para diminuir o atrito. E a cabeça da una, pessoal, não é na região proximal. Vocês têm que lembrar disso. É na região distal da cabeça da una, diferente do rádio. Porque o rádio, a cabeça do rádio está voltado mais para a área proximal. Aqui não, a una ela é o contrário, ela está voltada mais para a parte distal, ok? Então, na una nós temos aqui essa pontinha bem aqui, ó. Depois da cabeça, nós temos aqui o processo estiloide da una, que é essa pontinha, tá bom? Então, nessa figura aqui, a gente consegue ver ó, o processo estiloide do rádio, que é essa ponta, exatamente como fica aí no membro superior, né? A cabeça da una, ok? E o processo estiloide aqui da una. Então, nós temos dois processos estiloides, tanto do rádio quanto da una. Aqui nós temos o osso una, que é justamente onde está essas setinhas aqui apontadas. Esse osso ele é mais fino, ele é um pouco menos resistente do que o rádio. Então, nós temos aqui a região do olecrano, o olecrano da una, ok? A incisura troclear, processo coronoide da una, a articulação, como eu já tinha explicado, né? Articulação rádio-unar proximal. E a membrana também, como eu já falei, que vai diminuir aí o impacto, o atrito. Mas na parte aqui distal, nós temos aqui a una, onde essas setinhas também estão apontando. Então, nós temos a cabeça da una, ó, processo estiloide da una, que é essa pontinha em cima da cabeça da una. Ok, gente? E rádio unar distal também, a articulação aí entre esses dois ossos, tá? Então, a una, repetindo, nós temos aqui o olecrano, incisura troclear, processo coronoide e incisura radial. Essa aqui é a parte proximal da una. Às vezes a pessoa pode chegar a fraturar a região do olecrano. O olecrano ele fica exatamente no cotovelo. Quando você dobra o seu cotovelo, você faz aquele movimento de aproximar aí a sua mão para a região do ombro, tá? É um movimento chamado, se eu não me engano, é de flexão. E aí você vê essa pontinha, que quando você tocar no seu cotovelo, essa pontinha é o olecrano, certo, gente? O olecrano aí da una. Já aqui nós temos as extremidades distais, que estão mais próximas aí dos ossos da mão. Então, vamos ter articulação também, envolvendo aí o osso escafoide. Esse osso escafoide ele fica bem aqui, ó, que é justamente os ossos do carpo da região da mão. Processo estiloide do rádio, ok? Articulação para o osso semilunar, que é outro osso aí também do carpo. Incisura unar do rádio, cabeça da una. E olha aqui o processo estiloide, ó, a gente já consegue ver melhor, ok? Na região do cotovelo, nós temos aqui o húmero, tá? Ó, o húmero, ele tá interligado aí ao cotovelo. O capítulo, lembra que eu falei desse acidente ósseo? Capítulo do húmero. Esse outro aqui é a tróclea do húmero. Nós temos o epicôndilo medial, porque tá voltado mais para a parte medial do húmero. Nós temos a cabeça do rádio. Nós temos aqui o processo coronoide da una, a tuberosidade do rádio, ok? Toda essa região vai envolver aí a vista anterior do cotovelo. Então, o cotovelo envolve os acidentes ósseos da parte distal do húmero, que são o capítulo, tróclea, epicôndilo medial,
Juntamente vai se articular com os dois ossos, que é o rádio e a una. Aqui a gente tem a região do cotovelo estendido na vista posterior. Lembra que eu falei no slide anterior sobre a gente fazer o movimento de flexão, pegar a nossa mão e trazer para o ombro, que fica aquela pontinha do cotovelo? É justamente esse aqui, ó. É justamente o olecrano, essa ponta, tá? Nessa figura é porque o cotovelo está estendido, então o braço e o antebraço estão estendidos. Então, nós temos o osso da una, né, à esquerda, a cabeça de novo aqui, ó, cabeça do rádio, o colo do rádio, ok? Nós temos aqui, voltando para o húmero, né, os epicôndilos, tanto ele lateral, que é só vocês lembrarem que o epicôndilo lateral ele está mais voltado aqui para a região do osso do rádio. E o epicôndilo medial, que traz mais aí para a linha mediana do nosso corpo, aquela linha central do corpo, tá próximo ao osso da una. E aqui nós temos os ossos da mão. A mão, ela corresponde ao segmento terminal aí do membro superior. É uma continuação do punho, tá? Então faz parte aí também, né? E termina com as falanges, que são os nossos dedos. A gente tem no total 27 ossos na mão. 27 ossos na região da mão. Então, essa mão era dividida em 3 regiões distintas, né? Nós vamos ter a região aí do carpo, que é a região do punho, né? São ossos cuboides nessa classificação. Nós temos 8 ossos. A região do metacarpo, após o punho, que é como se fosse a face, né? A face aí da nossa mão, onde geralmente se faz punção venosa, né? Quem já tomou soro aí, por exemplo, é feito nessa região, nas veias metacarpianas. Por isso que tem esse nome devido ao osso. São 5 ossos. E nós temos as falanges aí, que são os nossos dedos. Então, nessa figura a gente consegue ver, ó, a região aqui do carpo, tá certo? Essa região aqui do punho, ó, todinha. Ok? O metacarpo, ele é numerado, tá certo? De 1 a 5. Não vou mostrar mais à frente, mas é toda essa região aqui do metacarpo, ó. Ok? Que os metacarpos é a palma, né, ou o dorso da mão, metacarpo. Nós temos aqui as falanges, que são os nossos dedos. E as falanges temos a primeira fileira, a segunda fileira e a terceira fileira. Então, nós temos na terceira fileira aqui, nós temos a proximal, embaixo medial, falange medial, e a pontinha aí do nosso dedo, nós temos a distal. Então, pessoal, nós precisamos agora aprender a região do carpo. Então, nós temos aí, ó, a região do punho, tá? Então, nós vamos ter aqui o osso escafoide, esse osso aqui escafoide. Nós temos ao lado dele o semilunar, esse osso aqui semilunar. Nós temos o piramidal, que fica um pouquinho mais atrás, ó, fica atrás do osso pisiforme é esse aqui. Nós temos o amato, capitato, trapezoide e trapézio. Escafoide, ó, aqui em cima, tá? Escafoide e trapézio. Então, professor, eu tenho que saber o nome dos ossos do punho? Com certeza, né? Então, vocês têm que saber aí pela anatomia, tá? Tanto na vista aí dorsal, vista anterior, vista posterior, a gente precisa saber, tá bom? Então, nessa foto a gente vê melhor. Começando aqui pelas falanges, ó, nós temos aqui na terceira fileira a falange distal. Abaixo dela, isso aqui são os nossos dedos, né? Falange medial e aqui a falange proximal. Então, o nosso dedo ele é composto por 3 tipos de falange: proximal, medial e distal. Porém, pessoal, existe um dedo que ele só vai ter 2 falanges, que é esse dedo aqui do polegar. Aqui, ó, só para aqui, ó.
Então, a gente tem dois ossos. Nós temos aqui a falange distal e a falange proximal. Nós não temos a falange medial como os outros dedos, ok? É o único dedo com essa exceção. Então, pessoal, mais embaixo nós temos aí a região do metacarpo. Como vocês estão vendo, eles são numerados, tá? Então, a gente tem o número 1, número 2, 3, 4 e 5. Eles não recebem nomes, eles são numerados, tá? O metacarpo ele representa o esqueleto da palma da mão. Então, nós temos aí 5 ossos exatamente iguais, de forma alongada, que eles vão se articular tanto com os ossos do carpo, que é a região do punho, quanto os ossos das falanges. E, como eu falei, são numerados de 1 a 5. O número 1 começa na região do polegar e vai até o número 5 na região do dedo mindinho, né? Aquele dedo menorzinho. E aí, pessoal, nós temos... essa aqui é a vista anterior, tá? Da mão direita. E aí nós temos exatamente os ossos do punho, tá? Então, repetindo aqui, ó. Semilunar, tá? Escafoide. Ao lado do semilunar, nós temos aqui o piramidal. O piramidal fica abaixo do piciforme, ó. O piciforme fica aqui em cima. Nós temos o osso amato. Ao lado do amato, nós temos o captato, que é esse osso aqui. Nós temos o trapezoide. E esse outro aqui é o trapézio. E o escafoide mais aqui embaixo. Ok? Tanto serve aí para a vista anterior quanto para a vista posterior. Então, aqui, ó. Só para vocês verem a figura mais de perto, o metacarpo, ó, começando aqui da região do polegar, que é o número 1. Depois vem o 2, terceiro metacarpo, quarto metacarpo e quinto metacarpo. São ossos alongados. Então, a figura também aqui mostra, ó, na mesma figura que eu mostrei agora há pouco, né? Então, a gente vê essa numeração, tá certo? Número 1, 2, 3, 4 e 5, na região do metacarpo. Pessoal, aqui nós temos as falanges, tá? Como eu havia já comentado, elas vão se articular com os ossos do metacarpo. Cada dedo nosso, ele tem 3 falanges, com exceção do dedo polegar, que a gente só vai ter 2 falanges, que é a falange proximal e a falange distal. Então, significa que no osso, né, no nosso dedo polegar, a gente não tem a falange medial. Isso aí é uma exceção, tá certo? Vocês também precisam saber disso. Então, isso aqui equivale, pessoal, tanto para o nosso dedo da mão quanto para o nosso dedo do pé, tá ok? Então, aqui nós temos os ossos do punho. O punho são esses aqui, ó. São os ossos carpais, tá? Como eu tinha já falado, é o amato, captato, piciforme, piramidal, semilunar, trapézio, trapezoide e escafoide. E aí a gente tem que lembrar que o semilunar e o escafoide, eles se articulam exatamente com que osso? Com o rádio e ulna, ok? Aqui nós temos uma radiografia de mão, tá bom? Para vocês verem a importância, né, dessa radiografia que faz parte dos exames complementares, cerca de 30% do diagnóstico médico é composto por exames de imagem, tá? Então, a gente já consegue ver a falange aqui distal, né? Falange medial e a falange proximal, tá? Os metacarpos, todos esses. Aqui na região do polegar, como eu tinha falado, ó, a gente só tem 2 falanges. Cuidado para não confundir, tá? Essa aqui, ó, é o metacarpo, tá? Essa aqui não é falange, não, tá bom? Aqui nós temos a região do punho. E aí nós temos aqui a ulna, né? Essa região aqui da ulna, onde a gente tem o olecrano. E nós temos o rádio do lado. E aí, gente, para a gente finalizar a aula de hoje, tá? Nós temos aqui uma outra radiografia de mão, tá? A gente consegue perceber essas falanges, como eu havia já falado, né? Falange proximal, ela é localizada na base do dedo, tá certo?
Essa aqui, ó, proximal, isso aqui tudo é falange, ó, que eu tô grifando. Falange proximal. Nós vamos ter as falanges médias, que ficam entre as falanges proximal e falange distal, que aqui no meio, ó, é falange média, tá? Lembrando que no dedinho aqui, ó, do polegar não tem, tá certo, gente? Só tem duas falanges. E nós temos as falanges distal, que fica na ponta do dedo, ó. Pontinha do dedo, nós temos falange distal, que a gente encontra também no polegar, ó. Falange distal, tá bom? E aí, pessoal, a gente finaliza a aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu peço que vocês revisem realmente pela minha aula em PDF, que eu vou mandar para vocês. Os ossos, tá certo? Então, é importante saber tanto o nome dos ossos quanto o nome dos acidentes ósseos, que são aqueles nomezinhos particulares que tem em cada osso, tá bom? Da mão, o mais importante você saber é os ossos do punho, tá? Porque o punho a gente tem bem mais ossos, tá? São ossos cuboides aí que a gente tem que saber cada um deles, tá certo? Então, fico aí à disposição para retirar dúvidas de vocês. Então, até a próxima aula.